Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo ensinar para você como utilizar o indicador conhecido como oscilador estocástico ou indicador técnico estocástico. E veja só, eu tenho um vídeo mostrando como que a gente faz o cálculo matemático para encontrar o indicador. Olha o indicador aqui embaixo já adicionado ao gráfico, estou aqui com um ativo qualquer. O importante é a gente entender essa ideia. Eu tenho o preço normal aqui, né, do ativo de referência, e abaixo desse preço eu tenho uma janela separada, que é a janela do meu indicador estocástico. Veja só, eu até tenho aqui como movimentar para cima e para baixo, e eu estou no MetaTrader 5. Para eu adicionar esse indicador, que é tido como um oscilador, eu devo vir aqui em inserir indicadores, depois vir aqui em osciladores e depois vir aqui em Stochastic Oscillator, oscilador estocástico. Quando eu clico em cima, eu vou escolher aqui alguns parâmetros. Os principais que eu diria que são esses daqui, o período percentual K, que aqui como padrão vem 5, o período percentual D, que tem como padrão 3, aqui o método aplicado, que a gente vai deixar simples, esse retardar a gente vai deixar aqui padrão 3, e aqui eu tenho o preço que é usado para fazer o cálculo. Inclusive, se você quer entender com cuidado como funciona o cálculo, como eu já disse, tem um vídeo aí que está aparecendo na descrição, ou aí embaixo, que a gente vê com cuidado como obter essas duas linhas que você está vendo aqui embaixo do gráfico do estocástico. E veja só, se eu clicar em resetar, ele reseta para as configurações padrões, que são 5, 3 aqui é método simples. Quando eu clico em OK, vai aparecer para mim esse gráfico aqui embaixo. E o que é que esse gráfico quer dizer para a gente? Veja só, antes da gente começar, vamos entender bem isso que eu vou falar agora. O mercado ele pode ter três tipos de comportamentos básicos, que são: ou o mercado está em tendência, quando eu digo tendência, pode ser uma tendência de alta, ou pode ser uma tendência de baixa. Então isso aqui a gente pode dizer que é o primeiro comportamento do mercado, em tendência de alta ou de baixa. Tudo bem. O mercado pode estar também lateralizado, pode estar fazendo um zigue-zague, pode estar aqui em consolidação, que a gente chama. Então esse aqui é o segundo comportamento do mercado, né? O primeiro, tendência de alta ou baixa, o segundo, consolidação, ou seja, o mercado variando em relação a um ponto médio, fazendo um comportamento de zigue-zague, sempre regredindo a um ponto médio, vamos pensar assim. E eu posso ter também um comportamento totalmente errático, tido como aleatório, um randômico, completamente sem padrão algum. Ou seja, a gente diz aqui que existe um ruído. Então veja, essa terceira condição é uma condição que a gente quer evitar. A gente não quer tentar buscar padrão onde não há, né? Nós não queremos esse tipo de comportamento ruidoso. Inclusive eu tenho um vídeo aí, está aparecendo no card, em que eu discuto isso aqui melhor e como a gente identificar essas condições utilizando um determinado indicador que eu mostro nesse vídeo que está aparecendo para você. Está tanto na descrição como aí no card, no canto superior direito para você. Então tudo bem, voltando para cá. Se você notar, isso aqui é um comportamento de tendência, é um trend. Eu tenho uma tendência. E certos indicadores são mais adequados para esse tipo de comportamento, né, de tendência. E como a gente está falando aqui de indicador estocástico, o estocástico ele não é adequado para movimentações de tendências, mas sim para movimentações onde o mercado está aqui, em consolidação. Ou seja, quando o nosso preço está fazendo um zigue-zague em relação a um ponto médio, significa que o nosso indicador estocástico ele vai ter os melhores sinais de indicação para compra e venda, porque ele é um oscilador. Veja que isso aqui está oscilando, né? O preço oscila com relação ao ponto médio. Não é à toa que o indicador estocástico se chama oscilador estocástico. Então vamos entender agora os gatilhos para entrar quando o nosso preço está com um comportamento oscilatório, ou consolidado assim, em consolidação, né? Regredindo a um ponto médio. Então o que acontece? O nosso indicador estocástico é interessante a gente saber que ele varia entre 0, olha só, o menor valor do estocástico ele é 0 e o maior valor admitido pelo estocástico é 100. Então esse daqui é o range de variabilidade do cálculo do estocástico. E no indicador estocástico eu tenho duas referências, duas informações. Eu tenho uma linha contínua, que é o valor do estocástico em si, e uma linha pontilhada aqui em vermelho. Essa linha pontilhada nada mais é do que a média móvel simples, calculada no valor aqui dessa linha contínua. Então a linha pontilhada é uma média móvel da linha contínua. É assim que a gente interpreta e é assim que eu explico com cuidado no vídeo a respeito de como é que a gente encontra esses valores das linhas para o indicador estocástico. E agora vamos entender onde eu devo comprar e vender como um sinal utilizando aqui o indicador estocástico. Como eu já falei, ele varia de 0 a 100 e eu tenho duas linhas de referências. Eu tenho uma linha de referência aqui, a linha de 20. Então, o 20 é a minha linha de referência e o 80 também é a minha outra linha de referência. Aí o que acontece? Quando o estocástico estiver abaixo da linha de 20, significa o quê?
significa que o meu preço ele caiu demais. Ele caiu muito. Se ele caiu muito e o indicador é um oscilador, né, ele fica tentando mostrar situações em que o preço ficou muito esticado e agora está retornando para um ponto médio, ou seja, se caiu demais, significa que o preço depois vai tender a subir. Então, nessas regiões aqui, ó, abaixo do valor de 20, significa que eu devo comprar. Por que que eu devo comprar? Porque o preço caiu demais, então ele tende a regredir para um ponto médio aqui, ó. Ele esticou demais com relação à queda dos preços. Ele vai tentar agora um movimento de subida. E essa região a gente diz o quê? Região de sobrevenda, ou seja, vendeu demais. Ele está muito vendido e agora vai tender a ter uma força de compra levando os preços a subir. Então é essa região, né, aqui de baixo que indica isso. Por outro lado, aqui em cima eu tenho o inverso da região de baixo, né? Eu tenho uma região agora da sobrecompra. Ou seja, comprou demais, né? Os indivíduos compraram muito, o preço subiu além da conta e está aqui dando esses avisos, ou seja, região sobrecomprada. Aqui embaixo sobrevendida, né? Caiu demais. Aqui em cima compraram além da conta e agora o preço vai tender a cair, vai tender a regredir para um valor aqui médio, que eu posso estabelecer aqui um valor médio. Pois bem, então a gente já tem essas informações. Vamos visualizar agora aqui exemplos. Né? Vamos pegar e visualizar aqui. Ó. Se você observar, eu tenho aqui esse ponto aqui de máxima. Ó. Esse ponto de máxima, vou até traçar uma linha. Essa linha vertical já está mostrando o quê? Ó? Nesse ponto de máxima, veja que o estocástico está no seu pico aqui. Ó. Está muito alto, ou seja, subiu demais, estou sobrecomprado. Em outras palavras, se eu estou num comportamento, num regime de movimentação de preços, um regime estacionário ou um regime consolidado, então significa que o meu preço agora ele vai tentar cair para compensar essa subida excessiva. E é exatamente isso que o preço está fazendo quando ele chegou nesse ponto. Olha que ele já começou a cair, ó, desenvolveu uma queda, inclusive já caiu até um certo ponto aqui, ó. Depois que ele veio, deu um sinal de que caiu muito nessa parte. Aí daqui ele deu uma subida, né? Ele subiu para cá e voltou a cair novamente. Veja que nesse ponto daqui eu tenho uma região, mais uma vez, dizendo, né, indicando que o preço vai cair, porque ele está sobrecomprado. Então ele cai tudo isso. Ó. Veja que queda bem interessante, né? Uma queda de vários centavos aqui. Então, ok, a gente já entendeu isso. O indicador estocástico ele não é interessante quando o preço está em tendência. Por exemplo, se o preço ele entra em tendência, a gente vai ter vários falsos avisos de sobrecompra ou de sobrevenda. Por quê? Porque o indicador estocástico, como eu já disse, ele não é um indicador de tendência. Se ele fosse um indicador de tendência, ele iria dar bons sinais em situações de tendência. Mas não é o caso. Vou até aumentar aqui o período, vou botar, no caso, o time frame. Veja que nessa região de time frame, ó, deixa eu até analisar aqui para você ver, eu tenho uma queda, depois tem uma subida, tem uma queda, tem uma subida, depois tem uma queda, subida, que ele está fazendo um zigue-zague o preço, tá vendo? Ele está fazendo um zigue-zague, se você for notar, tem um valor médio aqui, ó. Então eu estou nesse canal aqui, nessa camada de percepção, com o preço relativamente consolidado. Ele não está numa tendência clara, ele não veio e tomou um comportamento como esse desenho que eu vou fazer agora. Ele não fez algo assim, ó, e foi caindo, né, sempre mostrando uma queda. Não, ele está dentro de um canal, que é esse canal aqui, bem estabelecido, fazendo esse movimento de zigue-zague. E esse movimento ele é bem capturado aqui pelo indicador estocástico. Vamos até visualizar isso. Ó. Vamos pegar aqui que nesse ponto ele realmente caiu, ele indicou bem. Nessa outra região daqui, vou até arrastar para cá. Ó. Vou arrastar essa linha. Eu tenho que o estocástico, ele aqui, né, o preço caiu demais. O preço caiu demais, ele tende a subir. Inclusive ele sobe, vem para cá, né, dá aqui um estresse, né, ele faz com que parece que vai cair, mas não cai. E depois continua subindo e sobe até aqui, ó. Ou seja, esse valor aqui está indicando o quê? Uma compra. E se eu comprei aqui, no caso eu teria até um gain, né? Se eu não botasse o stop muito curto, ele viria para cá, para a região, mas se não tocasse o meu stop, ele daria uma boa indicação nessa situação, porque está respeitando esse zigue-zague, nesse canal, essa consolidação. Então se você for ver aqui também, ó, nesse ponto, caiu bastante. O estocástico aqui está mostrando o quê? Uma compra nesse ponto. E quem comprou aqui, olha, o preço subiu significativamente, tá vendo? Subiu mais de 20 centavos. Então, aqui também foi outra indicação interessante. Já aqui, a mesma coisa, olha, ele mandou comprar nesse ponto. Olha o estocástico aqui, ó, tocou exatamente no 20, né? Está muito próximo aqui. Mas daqui em diante ele subiu, ó, o preço subiu até aqui. Olha só que interessante. Depois ele começou a cair.
E como você está vendo, as indicações de venda, né? Venda nessa região aqui, a gente só teve o gatilho nesse ponto. Porque só está acima aqui do 80 nessa camada. Ó. Só está acima de 80 aqui. Para compra, por outro lado, eu tive esse ponto, esse outro ponto, esse ponto daqui. E estou tendo agora um ponto de compra também. Ó. Aqui é uma indicação de compra nessa região. Veja que aqui ele desceu bastante porque ele entrou num canal de tendência. Ó. Essa tendência daqui, veja que quando ele chegou por aqui, aqui no limite, ele mandou você aqui comprar. Tá vendo? Porque o preço caiu demais. E aqui foi um stop. Aqui, se você tivesse comprado, iria se dar mal. Por quê? Porque o preço continuou caindo. Aí veja que teve todo esse range aqui, ó. Toda essa indicação aqui do estocástico, ela não foi interessante, ela não foi apropriada, porque o preço começou a entrar em tendência a partir desse ponto. Tendência de baixa, ó. E veja que essa movimentação toda daqui é muito forte. Tá vendo? Inclusive, essa movimentação daqui muito forte, ela foi previamente indicada nesse ponto, ó. Ela foi indicada nesse ponto daqui e está sendo aqui desenvolvida por várias velas, né, aproximadamente 14 barras de 5 minutos, e depois, a partir de tal, a gente começa a observar essa visualização de subida. Enfim, o cuidado que a gente deve ter com o estocástico é principalmente saber o regime com que o preço está ali trabalhando. E se você olhar aqui, eu aumentei bastante o zoom aqui, tirei o zoom. Se você ver, olha que tendência fortíssima nesse dia. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar agora melhor. O estocástico aqui tende a funcionar muito ruim, muito mal. Nesse dia, usar o estocástico não é algo interessante, porque ele vai ficar mostrando sinais de sobrecompra ou sobrevenda, porém o preço está em tendência de alta, e isso pode atrapalhar bastante. Aí é algo bem importante. Veja só, vou dar 2 cliques aqui em cima para poder alterar. Esse período aqui K, quanto menor for esse valor, mais ele está usando uma janela pequena para fazer os seus cálculos. Se eu botar aqui, por exemplo, 21 de tamanho, e depois para calcular o período da minha média móvel, vou botar aqui 17. O que é que ele vai fazer? Ele vai agora considerar uma janela de tamanho 21 para calcular o preço máximo, o preço mínimo, fazer lá a conta que eu ensino no vídeo, né, do estocástico, e colocar nesse ponto de valor contínuo aqui, ó. Já essa linha pontilhada do estocástico, ela está fazendo o quê? Ela está calculando uma média móvel em cima já dessa linha. Dessa linha contínua, eu tiro uma média móvel para suavizar essa linha daqui, ó. Inclusive, eu tenho vídeos sobre média móvel que pode ajudar você, caso você não esteja entendendo o que é uma média móvel e o que significa suavização. Esse vídeo está aparecendo para você, caso você tenha alguma dúvida com relação a isso. E note aqui que eu tenho o seguinte, eu tenho 17 como sendo o período ou a janela para calcular a média móvel em cima aqui desse valor do estocástico. E você pode usar o estocástico também como cruzamentos, assim, ó. Tá vendo que tem um cruzamento da linha pontilhada com a linha contínua? Tem muita gente que gosta de usar, né, esses cruzamentos, essas indicações de cruzamentos como reversões de preço. Você pode usar isso aí também, você pode fazer um estudo. Inclusive eu tenho também vídeos de estudos aqui quantitativos utilizando indicadores importantes como esse. Tem um vídeo aí, está aí na descrição, um vídeo importantíssimo que eu mostro estudos utilizando vários períodos do estocástico, tanto aqui, ó, deixa eu dar 2 cliques, tanto períodos aqui para a minha percentual K, quanto para o meu percentual D. Eu vario isso e fico estudando qual é a melhor configuração dentro de um robô para ele trabalhar em cima de um determinado ativo, né? Para ele encontrar aí os melhores parâmetros para trabalhar dentro de um determinado ativo e time frame, porque eu estou com 5 minutos, tenho 15, ó, 30, a depender aqui do time frame também muda o comportamento, obviamente. Então a gente tem que ter todo esse cuidado de análise. O importante é, na análise quantitativa, a gente, ao invés de ficar olhando aqui, né, manualmente, ficar no olho, mudando, fazendo essas variações, calculando pontos de entrada e saída, para ir fazendo os backtests de maneira manual, a gente pode criar um robô. Com esse robô a gente faz o rastreio muito mais rápido e entende o mercado de uma maneira muito mais efetiva, muito mais ampla e generalizada. Esse é que é o interesse, né, da gente fazer estudos quantitativos. Tudo certo? Pois bem, agora você pega esse indicador, vá fazendo aí as variações, vá fazendo modificações, avaliando regiões de sobrecompra, sobrevenda. Pronto, veja só, uma região antes da gente finalizar esse vídeo. Note aqui, ó, note que eu tenho uma fortíssima tendência de alta, confere? E veja que essa fortíssima tendência de alta está fazendo o quê? Fazendo com que os meus valores do estocástico eles sempre fiquem acima de 80, ó. Ou seja, o preço subiu muito e o estocástico está lá gritando. O preço subiu muito, o preço subiu muito, o preço subiu muito, ele tende a cair. Só que em nenhum momento ele fez uma queda expressiva. Ele sempre deu um suspiro para baixo, ó, mas continuou na sua tendência macro de alta. Então aqui o indicador estocástico não está sendo interessante. Nem aqui,
nessa condição de subida dos preços, bem como também aqui não está interessante, na descida. Olha só o estocástico todo aqui embaixo, né, dizendo o preço caiu demais, ele vai começar a subir e nada dele subir. Ele dá umas respiradas aqui, ó, leves, mas ainda continua a sua tendência macro de queda. Portanto, para finalizar, muito cuidado com o indicador estocástico. E veja só, inscreva-se no canal, que é muito importante para você ficar por dentro aqui de novos vídeos que eu estarei divulgando. Ative as notificações e, caso você tenha condições, seja membro para motivar a criação de novos conteúdos aqui para o canal. Links aí na descrição para você conhecer mais a respeito de indicadores quantitativos e outros estudos aqui do nosso canal. Muito obrigado pela atenção e estou aguardando você em outras oportunidades.